Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do projeto Drops Certificação. Nesse projeto, a gente aborda os temas mais cobrados nas provas de certificação, principalmente as certificações Ambima, tá bom? E aqui a gente fala de certificação de bancário para bancário, tá bom? O tema de hoje é inflação e taxa Selic, mais precisamente taxa Selic. O que a gente precisa saber sobre taxa Selic e inflação? Esse assunto é muito importante para a nossa vida, para a nossa carreira como bancário e, obviamente, é muito importante também na prova, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá? Se inscreve, o nosso conteúdo aqui é totalmente de graça, a inscrição é de graça, obviamente, e aqui a gente fala de certificação bancária de bancário para bancário, tá bom? Aqui não tem enrolação, certo? Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Antes de falar sobre taxa Selic, a gente precisa falar sobre inflação, tá? Mas afinal, o que é inflação? Inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Tá, tudo bem, isso é o que a gente ouve todos os dias sobre a inflação. Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá? Quer dizer que existe muito dinheiro na economia, tá? E o que isso ocasiona? Imagina que você é um pequeno produtor de tomates que atende uma pequena cidade, tá? Essa cidade, esse vilarejo, ele tem 100 habitantes, tá? A sua produção de tomates, ela é condizente com o poder de aquisitivo, digamos, daquela população, já que você produz e essa população de 100 pessoas compra. Beleza. Num determinado momento, imagine você que essa população tem essa renda multiplicada por 5, ou seja, quem ganhava R$1.000 passou a ganhar R$5.000. Você entende que a demanda dessa população pelo seu produto, pelo tomate, vai ser muito maior, ou seja, eles vão querer comprar muito mais tomate de você, vão consumir mais tomate, assim como consumirão de outros produtores muito mais do que elas estavam acostumadas a consumir. Isso vai gerar um descasamento de oferta e demanda, ou seja, vai ter mais gente, mais dinheiro, mais pessoas querendo comprar o seu produto e você vai continuar com a mesma quantidade de produto para vender. O único mecanismo que existe para regular a oferta, a demanda, é a suba do preço, tá? Assim como num cenário contrário, isso também aconteceria. Se o poder aquisitivo das pessoas cai e elas compram menos tomate porque tem menos dinheiro, você vai ter que baixar o preço do seu produto para poder vender para essas pessoas, tá bom? É mais ou menos assim, claro que obviamente é um sistema bem mais complexo, mas eu quis trazer por um exemplo bem do dia a dia para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então temos mais dinheiro na economia. Mas por que temos mais dinheiro na economia? Porque o governo está fazendo mais investimentos, é um dos motivos. Mais auxílio dado direto à população, né? Mais benefícios, ou seja, a população recebe mais dinheiro diretamente, né? Mais incentivo ao crédito, taxas de juros baixas incentivam a população, o comércio, as empresas a tomar mais crédito. E também o crescimento da economia, tá? O crescimento da economia como um todo, o desenvolvimento, o aumento da produção, o aumento do PIB também ocasiona mais dinheiro na economia. Como existe mais dinheiro na economia e a capacidade produtiva não aumenta na mesma proporção e velocidade, veja bem, trazendo novamente o exemplo dos tomates, do produtor de tomate, não tem como ele atender a demanda por tomate ocasionada pelo aumento de dinheiro, não tem como ele aumentar essa produção do dia para a noite. Ele precisa preparar a terra, ele precisa plantar, ele precisa cuidar, ele precisa colher para depois poder atender a essa nova demanda. Então, como não cresce na mesma proporção, ocorre o aumento dos preços para tentar regular a oferta. E onde entra a taxa Selic nessa história? Muito bem. A taxa Selic é definida pelo Copom,
que é o Comitê de Política Monetária, tá? Ele é composto lá pelo presidente do Banco Central, mais alguns diretores, e eles se reúnem a cada 45 dias, eles se reuniram recentemente, alguns dias atrás, e inclusive decidiram manter a taxa Selic em 13,75, que já vem sido mantida já algumas 2 reuniões atrás. Então o Copom se reúne e, com base em dados da economia, do crescimento da economia, do crescimento do PIB, dados da macroeconomia, eles decidem por elevar, manter ou reduzir a taxa Selic. E a taxa Selic é o principal mecanismo para conter a inflação. Ela é conhecida como a taxa básica de juros, porque esse é o, digamos assim, é o custo financeiro do dinheiro, tá bom? E como isso funciona? Quando o Copom sobe a taxa de juros, fica mais caro para os bancos emprestarem dinheiro. Então, os bancos precisam repassar essas taxas para os tomadores de crédito. Então ele desincentiva a tomada de crédito, porque as taxas estão mais altas. Poupadores, quem tem dinheiro guardado, prefere deixar o dinheiro guardado lá no banco a tirar e investir em alguma coisa, ou comprar um imóvel, ou investir em outra coisa, porque o rendimento que uma taxa Selic alta dá é muito mais seguro do que investir num negócio no momento onde está tendo, digamos assim, está se freando a economia, né? Então, deixam-se de se fazer esses investimentos e o dinheiro fica guardado nos bancos. E, obviamente, as empresas deixam de expandir e deixam de contratar funcionários. Então, deixa de haver investimento das empresas para crescimento, porque se entende que vai ter uma menor demanda por produtos, né? Por produtos e serviços de modo geral. Isso tudo resulta em uma menor demanda, ou seja, menos gente querendo comprar, e isso ajuda a controlar a inflação, tá? E, num cenário contrário, o Copom também pode baixar a taxa Selic para incentivar o consumo. E aí, num cenário contrário, obviamente, baixando a taxa Selic, ele está incentivando a tomada de crédito, está incentivando as empresas a expandirem, contratar mais funcionários, e isso também ajuda a economia a se desenvolver. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então me manda e-mail contato@rafacarrasco.com.br, mas também tem o Instagram. Lá é muito fácil você falar comigo, tá? O nosso Instagram é o @café do bancário. Me manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia, se ficou alguma dúvida. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente pode, se for necessário, depois fazer um disclaimer desse vídeo, tá bom? E segue a gente aqui no nosso canal, tá? De graça, a gente vai produzir muito conteúdo ainda, a gente não vai parar de produzir conteúdo, vem muita coisa boa aí, muita coisa focada no bancário, tá bom? Um abraço e até a próxima.